Boa tarde, William. Dá um Boa F5 tarde. qualquer coisa no canal, tá? É porque você ficou mudo de repente. Qualquer coisa dá um F5. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, William. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, que aqui ainda são 5h22. Muito bom, nós conseguimos encontrar o Vêner, né? Fico contente que ele esteja aqui, porque isso vai ser útil para todos nós, né? E é um prazer poder aí a gente dividir aquilo que a gente acha, segundo as escrituras, é o que é correto. Boa tarde. Boa tarde, amado Vene. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Espero que seja um debate muito bem, possa produzir bons frutos. É isso. Ok, então, a Gelson, gente só para confirmar, está compartilhando tela cheia? está compartilhando. Tela Tela cheia. cheia? Tela Ok, cheia. ok. Então, vamos dar o início à primeira doutrina do Adventista. Deixa eu compartilhar aqui para o público que está assistindo, para os telespectadores. O nome do Hangout é Hangout com as 28 doutrinas. A primeira doutrina é as Escrituras Sagradas. Vene, comente sobre a primeira doutrina, as Escrituras Sagradas. Pronto. A primeira doutrina, né, adventista, fala o seguinte: Escrituras Sagradas. O Antigo e o Novo Testamento constituem Isso daqui está na Wikipédia, eu vou até compartilhar aqui a tela, mas também está no site deles, está nos livros, e eu acho que é uma doutrina muito importante. Eu vou compartilhar aqui a tela que eu estou lendo da Wikipédia. O Antigo e o Novo Testamento constituem as Escrituras Sagradas e representam a palavra de Deus escrita e a inspiração do Espírito Santo através de homens santos que falaram e escreveram em nome de Deus na Bíblia. Deus nos deixou o plano de salvação e revelou a sua vontade. Nelas estão escritos os atos fidedignos de Deus na história do mundo. Os adventistas do sétimo dia creem na Bíblia, é a única regra de fé confiável e infalível, ou seja, pela própria doutrina adventista, a Bíblia é a única regra de fé confiável e infalível. Nem Ellen White, nem qualquer outra pessoa que se dizem inspirados ou qualquer outro, né, profeta ou qualquer que possa aparecer depois, né, pregando qualquer coisa, é uma regra de fé confiável e infalível, somente a Bíblia. Pois é a palavra e também a vontade do Criador revelada aos profetas e servos de Deus no passado, os quais foram inspirados pelo Espírito de Deus e escrevê-la na linguagem humana. Tudo isso, a palavra de Deus, os seguintes e outros atributos da nossa vida. Ser a verdade da nossa vida, é eterna, nos dá a vida eterna e testifica de Cristo. Ensina, corrige e instrui na justiça. E pronto, esse primeiro capítulo, né, da doutrinas adventistas, né, que a doutrina dos adventistas estão divididas em 6 blocos, né, a doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Essa doutrina de Deus, né, doutrina da salvação, da Bíblia, eu acho que é das mais importantes, né, e ao longo do debate a gente vai poder ver que essas doutrinas devem ser fundamentais, não só para a igreja adventista, mas para a vida de qualquer cristão, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar sobre essa primeira doutrina, que apesar do que eu acho que eu sei o que o William vai falar, né? É que ele vai falar que os adventistas não seguem sua Bíblia, que eles têm outras interpretações, que tem botam Ellen White, interpretação, mas como eu já falei e está aqui na própria doutrina adventista, tem na Wikipédia, tem nos livros adventistas, a Bíblia é a única regra de fé confiável e infalível. É isso que
a doutrina diz. Eu acredito nessa doutrina, né, apesar de que podem existir várias igrejas que não, no meio adventistas, que não seguem isso, e que talvez até alguns dos fundadores também não seguiam essa regra de fé, mas a doutrina, né, que hoje está estabelecida, né, devido a vários encontros adventistas, foi essa, e me parece ser uma doutrina muito digna. Então é isso. Essa é a minha primeira colocação, né? Primeira opinião. Ok, William. Antes de eu começar, o meu amado velho, eu vou colocar aqui no chat, eu te passei inclusive isso, a fonte das minhas informações, que são as 28 doutrinas, ó, tá aí, tá? Seria legal você fazer o seu comentário em cima disso, porque eu te passei esse chat, eu passei para o Gelson também, e então vai ser disso. Por que eu estou falando isso para você, velho? Porque dependendo de onde você for, você vai ver doutrinas a mais ou a menos. Por exemplo, nesse chat que eu te dei aqui, não tem a doutrina sobre o alimento, sobre alimento imundo, impuro, e de repente, de onde você estiver, você vai ter. Você não conseguiu abrir essa janela? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu abri normal. Tenta de novo. Tá bom? Então vamos lá. Compartilhou aí, gente? Compartilhou, mas tá tudo amarelo. Tudo bem. Bom, eu vou abrir essa primeira parte dizendo o seguinte, aos ouvintes, ao meu amigo Vênia, né, a todos que estão aí. Fé, eu não discuto a fé de ninguém. Tem pessoas que acreditam no Saci Pererê, é a fé dela. Tem pessoas que acreditam no Papai Noel, tem pessoas que acreditam que o homem foi até a Lua, tem pessoas que acreditam até no Henri Cristo, o Henri Cristo como sendo realmente o Cristo encarnado novamente, né? E tem pessoas que acreditam naquilo que elas quiserem, pessoas que são as protestantes, as católicas, as budistas. Agora a gente está falando de coisas mais sérias, né? Então é o seguinte, a fé do meu amado Vênia eu não vou discutir de jeito nenhum, porque fé eu não discuto e não se discute. Mas a base desta fé, sim, ela pode ser discutida, né? E é isso exatamente que nós vamos fazer. Então, na abertura, eu gostaria de dizer o seguinte, que os adventistas, no site que eu passei por Vênia, que inclusive está aqui embaixo, diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Essas crenças, da maneira como são apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino da Escritura por parte da Igreja. E é nesse site aqui, jesusvoltará.com.br. Tá? E eu quero deixar claro que eu sou ex-adventista, fui adventista por mais de 20 anos, fui líder adventista, né? Ou seja, eu não fui pastor, né? Mas fui ancião, e dependendo do distrito, o ancião ele pode até batizar uma pessoa, o ancião pode até ministrar a Santa Ceia, tá? Então, tudo que eu vou ler aqui, eu vou ler de quem já esteve lá daquele lado, e de quem agora pensa de uma outra maneira, tá certo? Vamos lá. Então, a primeira doutrina diz o seguinte, as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras santas são a infalível revelação de sua vontade. Constitui o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Tá bom? Então, eu vou discorrer pelas passagens que eles mesmos se prendem para dar garantia da doutrina das Escrituras Sagradas. Só que antes eu quero fazer um comentário. Então, olha só. Ele diz que são a palavra escrita de Deus, né? E eu faço a pergunta, quem é a palavra de Deus? Vamos ver o que Apocalipse 19, 11 e 13 diz o seguinte.
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui qualquer adventista sabe que está se falando do nosso Salvador, mais conhecido entre o meio protestante e católico como Jesus Cristo. Então, eles, na abertura da doutrina das Escrituras Sagradas, diz que a Escritura é a palavra de Deus escrita. Não. A palavra de Deus, independentemente de qualquer coisa, como diz as Escrituras, é o nosso Salvador. E não um livro escrito por alguém, seja inspirado ou não. A Bíblia é a infalível revelação de Deus, conforme eles afirmam lá. Então diz lá, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é quem revela. Né? A infalível revelação, a Bíblia não. As Escrituras diz que quem revela, a verdadeira revelação do nosso Pai, é o Filho, ó, que está no seio do Pai. Esse o revelou. Então, a gente vê algumas coisas aí que já na abertura já não está batendo, né? Agora a gente vai entrar nas razões bíblicas que a igreja de 27º dia se baseia para as suas doutrinas, tá bom? Então, amados, eu vou dizer o seguinte, tudo que estiver escrito em verde que vocês vão ver aqui, são passagens contidas naquele site, na primeira doutrina, que é a doutrina das Escrituras Sagradas, para dar conformidade do que eles acreditam. Então, vamos lá, eles acreditam no seguinte, ó. 2 Pedro 1:21 diz o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, a gente já vê aqui que profecia, né, que nenhuma profecia de um determinado local é de particular interpretação de homem. Está dizendo que, então, aqui João está separando a Escritura da profecia. Só que, infelizmente, né, a igreja do 27º dia não faz a separação quando está falando com as pessoas. E está dizendo que quando fala profecia, está falando daquele livro completo. Né? Então eu faço uma pergunta, toda a Bíblia é profecia? É óbvio que não. Nós temos lá o livro de Crônicas, não é profecia nenhuma. O livro de Reis não é profecia. Enfim, nós temos diversos livros dentro da Escritura que não são profecias. E nós temos até livros que contêm profecias, mas não são profecias todos eles. Por exemplo, Gênesis. Ali tem algumas profecias, mas ele é todinho profecia? Não. Então está dizendo que nenhuma profecia. Então a Bíblia toda é profecia? É óbvio que não. Vamos lá. Eles pedem também para nós lermos 2 Timóteo 3:16 e 17. Diz o seguinte, ó. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, se a gente pegar qualquer Bíblia, ela vai estar assim realmente, ó, toda escritura é divinamente. Então dizendo o seguinte, que todo aquele livro é divinamente inspirado, só que eu tenho uma Bíblia comigo aqui mais antiga, que este não existe. Então fica assim, ó. Toda a escritura divinamente inspirada. Então está dizendo o seguinte, toda escritura que tenha alguma mensagem inspirada é a mesma coisa que eu dizer assim, ó. Todo homem que for limpo, isso significa que eu estou dizendo que todo homem é limpo? Não, que tem homens sujos também. É a mesma coisa que essa passagem está dizendo. Não existe, na realidade, essa passagem que toda a escritura é divinamente inspirada, não é verdadeiro. É toda a escritura divinamente inspirada. Então, toda a informação que for divinamente inspirada, ela serve para corrigir, redarguir, não toda ela. Então, infelizmente, as pessoas que estão tendo estudo bíblico, as pessoas que estão dentro do sistema não sabem disso. Pegam escrituras mais antigas, vocês vão ver que esse artiguinho aí, essa afirmação de que não existe, tá certo? Salmo 109:5 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vamos fazer uma pergunta, a Bíblia já tinha sido escrita quando os Salmos foi escrito? Então significa que toda a Bíblia já era lâmpada para os pés? Não, amado. É aquilo que nós estamos acabando de ler até agora. Só o que for inspirado é lâmpada para os pés de qualquer ser humano e luz para o caminho. E não todo aquele conjunto de 66 livros. Provérbio 35:6 diz lá, toda a palavra de Deus é pura, escudo para os
o que confiam nele. Nada acrescentes das suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado. Faço a mesma pergunta. Quando o Salmos foi escrito, Provérbios foi escrito, a Bíblia já tinha sido toda feita, Antigo, Novo Testamento, os profetas que vieram depois de Salmos. Então, só o que for inspirado, né, amado? Isaías, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Faço a mesma pergunta. A Bíblia já tinha sido escrita? Ou é só o que for inspirado? Né? João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Bom, aqui, lá em João, no Evangelho, nós já sabemos quem é a palavra, né? Já sabemos quem é a palavra de Deus. Nós lemos lá atrás, a palavra de Deus é o nosso Salvador, e não a Escritura ou a Bíblia do jeito que o sistema adventista quer colocar na cabeça das pessoas. Não esquecendo que tudo que está em verde são passagens que dão base para a doutrina adventista, conforme o site que já foi dado aí. Vamos lá. Esse que está em preto, então eu sou obrigado a colocar alguma coisa para dar base naquilo que eles estão afirmando. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 19:10 diz o seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, ou, né, é o nome que é dado, que nos livra da ira futura. Só que aí eles pedem para a gente ler somente o capítulo 2, o verso 13, somente disso. Só que eu fui lá atrás, no capítulo 1, 9 e 10, para entender o que esse 2 que eles pedem para a gente ler significa. Então, vamos lá. Eles pedem para a gente ler, quando vai fazer o estudo bíblico, das crenças, da doutrina, só esse versinho que está em verde que eu vou ler agora. Por isso também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crescem. Então você, andando um pouquinho mais para trás, vai saber que esta palavra, do que está sendo dito aqui no único versinho que eles estão falando sobre a Bíblia Sagrada, é a saber, Jesus. Essa palavra é o nosso Salvador, não é um conjunto de livros. Vamos lá, Hebreus 8, 4:12, diz lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós até já sabemos quem é a palavra, mas eu trouxe aqui embaixo Mateus 10:34, para a gente fazer um exercício mental. Diz lá, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Olha só, então o próprio Salvador, ele se autodenomina que a palavra dele, que é ele mesmo, ele era uma espada. E aqui em Hebreus, Paulo fala dessa espada. Espada, olha só, penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É mais penetrante, está dizendo que é o próprio Salvador, não está falando de livro nenhum aqui. Então, eu encerro por aqui esta parte aqui das Escrituras, e eu vejo que conforme o que eles mesmos escrevem como base para a doutrina da Bíblia ser a palavra de Deus, ser luz e tudo mais, a gente vê realmente que, infelizmente, as informações estão completamente atravessadas. Obrigado, Gelson. Encerro por aqui. Ok. Quer fazer mais algum comentário ou passo para segunda doutrina? Para mim, eu estou satisfeito. Se o Vene quiser fazer algum comentário, pode fazer, não tem problema não. Okay. Sim, tem um detalhe que eu esqueci, que eu acabei de ver, é que no preâmbulo, né, das doutrinas adventistas, eu vi aqui na Wikipédia em inglês, né? É sempre bom a gente procurar não só traduzido em português, né, mas os idiomas assim originais, idiomas que foram escritas as doutrinas e tal, que fala aqui, ó, deixa eu ver se eu compartilho a tela. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa. Que fala o preâmbulo, né? Tá aqui, ó. Preâmbulo das 28 doutrinas fundamentais da Adventista aceitam a Bíblia como seu único credo, né? Ou seja, a Bíblia é o único credo que segura as fundamentais crenças e ensino das Escrituras Sagradas. Ou seja, aqui é só para dar realmente essa ênfase que as Escrituras, né, devem ser a base, né, de todas as doutrinas, e que mais na frente a gente vai ver como é que
o que que acontece com o que que é isso? Como é isso?